Então, pessoal, ó, essa disciplina aqui é interessante que a pessoa acompanhe, né, o momento, tá? Porque depois, por mais que você assista o vídeo, alguns detalhes são importantes assim, até para tirar dúvida no momento da aula, né? Que depois não dá para tirar essas dúvidas, tá certo? Então, olha só. Nós vimos na aula passada as operações farmacêuticas, né? Então, o cara, o que vai fazer para produzir as formas farmacêuticas? Então, a gente tem que entender quais são essas formas farmacêuticas, né? Estudar quais são essas formas farmacêuticas. Então, ó, nós percebemos que existem medicamentos em que formatos? Tem medicamento no formato de pó, tá? Tem medicamento no formato de pasta, de creme, tem comprimidos, tem cápsulas. Então, a gente vai estudar essas formas farmacêuticas, tá? As formas farmacêuticas, elas são divididas em três. Nas formas sólidas, as semissólidas e as líquidas, beleza? Então, a gente vai ver primeiramente as formas sólidas, tá? A primeira delas é a forma de pó, tá bom? Bem, mas como é que a gente vai entender esses pós enquanto medicamentos? Olha só, nós visualizamos esses pós e eles são importantes pela sua estrutura, como é que eles existem, né, na realidade, na natureza, depois de ser construído. Então, você, enquanto técnico, vai perceber ao microscópio, quando estiver trabalhando, geralmente ou numa indústria, ou numa farmácia de manipulação, o formato que esses pós têm, tá? Então, aqui, ó, vou passar alguns para você ter a noção de como é que eles se apresentam, tá bom? Ó, a sacarose, que é o quê? Nada mais, nada menos que o açúcar, tá? Ela se dispõe de duas formas. O lado direito aí de vocês está o açúcar comum, né? No aumento aí de 60 vezes, tá bom, pessoal? No microscópio, tá? Então, ó, esse açúcar, ele se mantém dessa forma aí, ó, em forma de cristal, tá? Ele é bem delimitado, ele parece um paralelepípedo, entendeu? Já aquele açúcar que a gente utiliza na confeitaria, também conhecido, né, como açúcar de confeiteiro, ele tem aí esse aspecto da esquerda, ele é bem mais fino. É por isso que quando a gente vai colocar o açúcar de confeiteiro, ele parece assim, um pozinho bem mais fino mesmo, né? Por que isso? Porque a unidade menor dele, do pó, ela é bem menor do que o cristal normal, tá? O cristal do açúcar normal, tá? Nós também temos o amido, né? E você sabe que existem dois tipos de amido, na verdade, mais tipos de amido. Mas a gente tem o amido de milho e o amido de trigo, por exemplo. E os pós dele, ó, você percebe que a unidade é diferente, né? Tem um que tem uma unidade mais redondinha, a outra mais alongada. Tá? Então, aí, ó, e você vê que no de trigo, ele se agrupa mais, né? Eles estão mais próximos uns dos outros do que no de milho. E isso é importante porque é a característica do medicamento que você vai fazer. E você pode explanar isso para tudo, tá? Então é por isso que esse conhecimento farmacêutico, né, da farmacotécnica, é importante, porque isso aqui, ó, não se traduz somente para produzir medicamento. O cara que for trabalhar com isso na indústria de alimento, né? Então nós sabemos que o farmacêutico ou o técnico de farmácia pode habitar em várias áreas. E dentre elas, quais, por exemplo, na farmácia hospitalar, né, que se envolve com todo o procedimento de medicamento hospitalar, na farmacologia. Foi, tá no terceiro slide, tá, Catarina? Então, ó, você vai trabalhar também onde? Na indústria, na bromatologia. O que é bromatologia? Estudo dos alimentos, tá? Então, o farmacêutico e o técnico também está envolvido em alimentos também. Assim como nutricionistas, como médicos nutrólogos, tá bom? Então, aí, ó, tem essas peculiaridades, tá? Então, aí a diferença do amido de trigo e amido de milho. Sendo que o amido de trigo, ele fica mais compactozinho, tá bom? Alguém falar alguma coisa? Que ligaram aqui o áudio. Então, ó. Ativando o mudo aqui. Então, pessoal. Ó, aqui é a micrografia da celulose microcristalina. Percebe comigo que a celulose microcristalina ela tem meio que buracos, tá vendo? No meio dela.
E o que são esses buracos? Esses buracos aí é interessante que ele pode agrupar alguns princípios ativos, como é o nome do procedimento, tá? Em que um material ele segura um outro material. Eu falei isso na aula passada. Tem até diferença desses dois nomes, né? Quem é que pode me dizer aí, ó? Qual é a característica que esse material faz? Com o princípio ativo e outros recipientes? Alguém? De novo, vamos. Ó, na celulose microcristalina, você percebe que tem alguns buraquinhos dentro dela, né? Para que servem esses buraquinhos aí? O que é que a celulose microcristalina consegue fazer com outros componentes? Quem pode dizer? Alguém? Daiane? Estava na aula passada, né? Tá aí? Eu não estava na aula passada. Assistiu não na aula passada? Pronto, mas a Ingrid estava. Mas sobre antiaderência, eu não estou entendendo. Ó, pessoal, tá vendo esses buraquinhos que tem na celulose microcristalina? Ele serve para adsorver as substâncias. E não confunda o procedimento de adsorção com o procedimento de absorção, tá? O que é a absorção? Até fiz essa analogia na aula passada, né? Você pegar uma esponja, colocar na água, você está absorvendo a água, não é? Mas adsorver é você impregnar os buraquinhos que tem de um material. Então, aí, ó, essa celulose microcristalina, como ela tem esses buraquinhos, ela pode adsorver um princípio ativo, tá bom? Ela pode adsorver outros componentes, tá? Como recipientes, lubrificantes, deslizantes, agregantes, tudo bem? Então, essa é a diferença e é importante, tá bom? Eu não Impregnar entendi a definição. Ele vai impregnar os constituintes, podendo ser tanto recipientes como princípio ativo. Tá legal? Para que isso, professor? Para facilitar na liberação do princípio ativo, para remover substâncias que são tóxicas. Eu dei também um exemplo na aula passada do carvão ativado, né? Que ele tem essas microfissuras também. Então, quando a pessoa ela se intoxica com algum medicamento, o carvão ativado ele vai adsorver aquele medicamento que está em excesso para ser eliminado nas fezes e não causar problemas maiores para o ser humano. Beleza? Olha aqui, ó. Aqui é a celulose, né? A celulose em dois formatos, ó. Olha só como um só produto, né? A lactose, desculpa, que é o açúcar do leite, ele pode estar em diversos aspectos, dependendo da forma como ele foi produzido, tá? Ela pode estar hidratada na forma de monohidratado, e a gente vai entender o que é essa hidratação mas daqui a pouco, tá bom? Ou ela pode ser produzida na forma de spray dry. O que é esse spray dry? É aquele negocinho, a mesma coisa do desodorante, né? Ele dispersa. Então, quando ele sai daquela forma, as partículas saem bem agregadinhas aí, ó. Então, elas ficam redondinhas, bem bonitinhas, tá? No spray. E quando ela tá monohidratada, ela fica dessa formato aí, ó. Quebradiça, não tem um formato fixo, tá bom? Então, pode se apresentar dessa forma aí, tá legal? Professor, como é que a gente vê isso aí? Você vê isso aí através do microscópio, tá? Geralmente, você avalia essas situações, enquanto um técnico, no laboratório de manipulação, para verificar se a composição e a estrutura está adequada, né, para a produção daquele medicamento, tá bom? Ó, o estearato de magnésio, ele se apresenta dessa forma, então, quando você olhar no microscópio, você vê isso aí, tá? Do estearato. E como ele é bem pequeno, é um aumento de quantas vezes? 600 vezes. Então, se você fosse comparar o estearato de magnésio, ó, com a lactose, ambos aqui você vendo nas fotos, eles estão mais ou menos do mesmo tamanho, não é? Mas para você ver isso aí, ó, o estearato se aumentou quantas vezes? 600 vezes. Enquanto que a lactose, apenas o quê? 100 vezes, tá legal? Então você percebe que o estearato é o quê? Bem menor, tá bom? Ó, o mentol, aquele, né, que tem aquela sensação agradável, que tem até naqueles produtos de massagem, como massagiol, tá?
Então, o mentol, ele é um cristal, pessoal. Então, um cristal bem bonitinho, translúcido, transparente, tá? Ele tem formato definido, beleza? Então, tudo isso aí, ó, são características do mentol. Então, só ao olhar, né, essa figura, e através do microscópio, você consegue ver a estrutura do mentol e identificar quem é o mentol, tá bom? Cuidado com essas imagens aí, que eu posso colocar uma imagem e perguntar, quem é esse cara aqui, tá? Obviamente não vai ser essas mesmas figuras, né? Porque senão tá dando de doido. Mas eu posso botar cristalzinho e tal, quem é? Mentol, tá? Vê a característica aqui, ó, diferenciada da celulose microcristalina. Ela tem buraquinhos dentro dela, tá bom? Então, isso aí ele vai favorecer a absorção. Então, eu posso botar a foto e perguntar quem é ela. Não a mesma foto, uma foto semelhante, tá bom? Então, cuidado nisso aí. E o carbonato de cálcio, né? Ó, em 2 aumentos distintos. Em 600 vezes, você vê ele aí, ó, mais pequenininho, né? Como se fossem bolinhas. Mas, quando você aumenta mais ainda, né? A 2.400 vezes, você percebe que ele tem o quê, ó? Ele é o quê? Ele apresenta o quê aí, ó? Tipo estruturas laminadas, né? Pontiagudas, como se fosse um cristalzinho, tá legal? Então, isso aí, esse carbonato de cálcio é prejudicial, né? Quando ele se acumula, por exemplo, no rim, tá? Quando a gente tem um cálculo renal e essa pedra no rim, ela é proveniente de cálculo do carbonato de cálcio, agride bastante o nosso rim. Por quê? Porque ele é pontiagudo, né? Existem alguns sais que eles agridem mais do que outros. Por quê? Geralmente eles são pontiagudos. Então, quando ele vai saindo na urina, pelo canal uretral, ele vai cortando tudo aquilo ali. Então, por isso daquela dor. Muitas vezes, quando está urinando, expelindo um cálculo renal, sai muitas vezes com o quê? Com sangue, tá bom? Então, acontece isso justamente por conta dessa característica morfofisiológica do sal, tá bom? Aqui, ó, por fim, a glibenclamida, né, que é um medicamento já feito, e também ele fragmentado, ele tem a sua particularidade, que é no formato de cristal e transparente. A glibenclamida, só lembrando aí, ó, um medicamento para quê? Quem é que pode me dizer? Diabetes. Perfeito, é para diabetes, tá? A glibenclamida aí, geralmente de 5 ou de 10 miligramas para diabetes, assim, outros também para diabetes, tem que a gente pode falar aí também, além da insulina, né, tem a metformina, lembrando que a metformina tem aquela de liberação prolongada, e a gente vai entender por que aqui um é prolongado, por que outro é normal, tá bom? E por que eles são comprimidos e não poderiam ser também cápsulas, tá? Ó. Então aí, pessoal, ó, ao estudar pós, o que é que a gente vai estudar? A gente vai estudar a definição dos pós, o objetivo de estudar o pó, tá? Vantagens e desvantagens, né? Como tudo que em farmácia tem a vantagem e tem a desvantagem de você utilizar aquilo. Você percebe que o aparato farmacológico é imenso. Então, por que é que existem muitos antibióticos? Por que é que existem muitos anticoncepcionais? Porque eles têm, cada um, as suas vantagens e as suas desvantagens. E é por isso que não é indicado, por exemplo, uma pessoa, eu estou tomando determinado anticoncepcional, vou passar aquele anticoncepcional para minha amiga, né? Que deu certo comigo, vai dar certo com ela. Na verdade, não é assim, né? Tudo é voltado para um perfil fisiológico. Então, se mudar esse perfil fisiológico, muda. Por exemplo, existem pessoas que são endomorfas, ectomorfas e mesomorfas. Como é que você sabe isso? Ó? Tem o seu punho e você vai fechar aqui, ó, o seu punho com esses 2 dedos aqui, ó, tá? Se você conseguir fechar, né? Se você fechar ele todinho e passar o dedo, você é um tipo de pessoa chamada ectomorfa. Se você não conseguir fechar, você é chamado de endomorfo. E se você fechar bem direitinho, você é o quê? Mesomorfo, que é como se fosse um padrão. É dependendo desse tipo e de outras classificações que o cara vai indicar um anticoncepcional para você, um perfil nutricional para você, determinado tipo de exercício quando você for para uma academia, entendeu? Então, quando você vai, por exemplo, para uma academia, geralmente você faz os mesmos exercícios de outra pessoa, né? Na mesma intensidade, com o mesmo tipo de peso. Mas, na verdade, pessoal, isso não é o correto. O correto é diferenciar a forma de expressão, ou de exercício, ou de tomada de um medicamento, de uma forma que o seu corpo adapte àquilo, tá? Então, uma pessoa não vai reagir da mesma forma à frente um medicamento, ou à frente um tipo de exercício, ou
em frente a uma dieta da mesma forma, tá? É por isso que a gente percebe que uma pessoa, essa pessoa tem a maior facilidade de ficar com o corpo assim, com esses exercícios. Ou então, a dieta funcionou com a pessoa tal e não funcionou com a pessoa tal. Por que isso acontece? Justamente porque a gente tem o quê? Uma identidade fisiológica. Cada um é diferente, tá, pessoal? Então, por isso, as vantagens e as desvantagens. Tiver a classificação desses pós, caracterizar a qualidade dele, tá? Que isso é importante para nós enquanto estudantes de farmacotécnica, tá bom? A interferência na qualidade, né? O que é que pode afetar aquilo ali? Geralmente a gente coloca muitos agregantes, né? Bota outros recipientes e pode mudar na qualidade. E o processamento do pó, como é que se produz ele e a finalidade desses pós. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa, todo mundo aqui comigo. Ó, só quem tá presente aqui, ó. Tia Ana, né? Em espírito aqui com a gente, presente aí sempre, a Mércia, Lucileide, a Juliana, a Ingrid, a Daiane e a Catarina, tá? Então aí, não vou fazer presença não, tá, pessoal? Só para ter noção depois, tá bom? Olha aí, ó. Então, esses pós, ó, por definição, o que é que são os pós? Esses pós, pessoal, eles podem ser ou isolados ou misturas íntimas com o fármaco, tá? Então, num pó, ou o pó, ele é isolado do fármaco isolado, ou ele está misturado com outros ingredientes, tá? Ele pode ser também, pessoal, ó, unido, ou ele pode ser finamente dividido. Então, ele pode ser totalmente divididozinho, ou ele pode ser um pó compacto, né? Como assim, professor? Se você pegar um pó e compactar ele todinho, como, por exemplo, blush, né, que as meninas usam, tá? Quando ele cai no chão, ele não se fragmenta, não fica todo um pó, aquilo ali é o quê? Um pó que é compacto. Então, existe até algumas técnicas quando o blush cai no chão ou o batom cai no chão para recuperar aquilo ali, né? O cara dilui, geralmente com algum tipo de álcool, uma concentração adequada, a depender da composição daquele material, seca ele e reestrutura toda aquela substância, beleza? Ele pode ser usado, pessoal, tanto externamente como internamente, tá? Então, existem medicamentos que são usados internamente. Professor, dá um exemplo aí. Existem alguns antibióticos, como o Cleflex, a cefalexina, que ele é um pó. Aí o cara redilui e coloca na veia, tá? Então, a solução pó injetável. Existe também o uso tópico externo. Alguém aqui conhece, já ouviu falar na meracilina? Medicamento meio antigo, mas vocês já ouviram falar? Meracilina, pó eu conheço como comprimido. Meracilina é um comprimido. Tinha a mania de bater. Bater, faz pozinho e bota na ferida, né? Eu também já ouvi falar isso também. Já viu? Isso aí até hoje. A minha avó usava demais. Aqui em casa. Acha que meracilina cura tudo. Aqui qualquer pereba, meu amigo, vai meracilina. Quebra lá e bota. Professor, aí funciona. Pessoal, a meracilina, ela é um antibiótico. Qual é a classe da meracilina? Um antibiótico, tá? E ele é um antibiótico muito potente. Por que ele é potente? Porque normalmente ele não é utilizado. E as bactérias que estão na pele, geralmente Staphylococcus aureus, tá? Elas são muito sensíveis. Então, evita que inflame no local. Aí, o quê? A ferida seca e o cara se regenera bem direitinho, entendeu? Então, realmente, ele funciona bem. Então, uma dicasinha aí, que se tiver uma feridazinha, meracilinazinha lá, ó, geralmente ela vai funcionar, tá bom? Professor, se não funcionar, aí troca, tá? Olha aí, ó. Um dado importante também é que 70% mais ou menos das matérias-primas, ela é proveniente de quê? De pó. Então, o cara pega o pó e prepara outras substâncias, beleza? Esses pó também, pessoal, eles constituem, né, a forma farmacêutica como um produto final, então o produto final sendo um pó mesmo, ou um cosmético, tá bom? A gente vai aprender aí, ó, e compreender, né, que os pós, eles são como matéria-prima, tá? Ou podem ser utilizados como matéria-prima, ou eles podem ser utilizados mesmo como produto final, tá bom? Como aqui, ó. Então, quais são as vantagens, por exemplo, do uso, né, de pós, ó? A gente pode utilizar para drogas com grandes doses, tá legal? Pode, que ele pode ser rediluído, ele pode ser colocado no scalp, ser diluído ali, ó, por um bom tempo, por um bique de infusão contínua, né? Então, quem trabalha no hospital já estagiou,
Já viu aquele aparelhinho que você bota uma solução e passa o dia todinho ali administrando medicamento, tá? A dosagem, ela é precisa. Por que ela é precisa? Porque pode ser pesado. Quando a gente voltar, a gente vai ter aulas práticas de laboratório dela, né? A gente vai testar também as balanças. E a gente vai ver que aquela balança, pessoal, ela é altamente sensível. Então, ali até 4 casas decimais. Então, as doses, elas são realmente muito precisas, tá bom? Quando se tem a utilização de um medicamento que é na formato de pó, a absorção, ela é muito rápida, tá legal? Ela é mais rápida que comprimidos. Ora, por que, professor? Se eu pudesse explicar isso numa pergunta aberta, tá? Explique por que a absorção de pós, ela é mais rápida do que de um comprimido. Então, peguei um pó, botei na água, né? Solubilizei, fiz uma solução, bebi. Tomei um comprimido. Qual é que é mais rápido? O pó. Explique por quê. Pronto, tá aí uma pergunta ótima para se explicar. Como é que você me explicaria uma situação dessa? Porque o comprimido ele é feito justamente para demorar um pouquinho para fazer efeito, né? Tem o tempo da cápsula se desintegrar para ser liberado. O pó não, já é direto. Perfeitamente. Já vai, já tá nos canais. Isso. A gente viu na aula passada que um comprimido, ele tem 3 mecanismos, né, para se quebrar, para absorver. Quais são esses mecanismos? Alguém lembra? Lembra, é peste, professor, tá assistindo só a novela, pessoal, vocês estudem, viu? São 3 mecanismos. Mas você disse que assistiu o vídeo, não tem mais desculpa. Olha aí. Que ia assistir. São 3. O primeiro mecanismo, o comprimido, forma canalículos dentro dele. Esses canalículos, eles quebram, e aí quebra o comprimido. O outro, ele se incha e se quebra. E o outro forma gás dentro dele e se quebra. Beleza? Então, essas são as 3 formas. A estabilidade também é maior, né, em pós, tá bom? Quais são as desvantagens dele? Ó? É inconveniente, né, ser transportado naquela quantidade, tá? Boa noite, Nath. Porque transportar pó é difícil, né? A não ser que ele seja compactado, tá bom? Existe, né, erros em medida, se você errar possivelmente numa casa decimal ou outra. E o sabor também do pó é difícil de ser mascarado, tá, pessoal? Passei aqui direto, deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, só voltar aqui para mostrar ao pessoal. Hoje a nossa aula é sobre as formas farmacêuticas, tá? E as formas farmacêuticas, as formas sólidas, a primeira que a gente vai estudar são os pós, tá bom? Então, a gente tem como forma farmacêutica 3 tipos. As formas sólidas, as semissólidas e as líquidas. A gente vai ver o pó como a primeira de forma farmacêutica, tá bom? Também tem qual? A sólida. A gente tem comprimidos, a gente tem cápsulas, tá bom? Semissólidas, cremes, pomadas, tá legal? Líquidas, chás, extratos, tá bom? Então, aí a gente vai dividir isso bem direitinho, tá bom? Só que em chá e extratos, né, vocês viram lá na fitoterapia, tá legal? Então, aqui, ó, alguns pontos que eu já mostrei, depois vocês veem aí no videozinho, tá? Então, esses pós, eles têm a sua classificação. Tem como eu classificar os pós. Como é que se classifica os pós? Os pós, eles ou são simples ou são compostos. Como assim? Se eu tiver, por exemplo, só um recipiente, estearato de magnésio, é um pó simples, só tem um pó. Ele pode ser o quê? Composto. Eu posso ter estearato de magnésio e celulose microcristalina misturado lá. Então, eu tenho o quê? Um pó composto. Esse pó, ou ele é dosado, também chamado de dividido, ou ele é um pó a granel, também chamado de não dividido. O que é um pó dosado? Tem frações dele. Você dividiu em 1 quilo, você dividiu de 10 em 10 gramas. E qual é o pó a granel? Aqueles em grande quantidade, onde não tem a mensuração de quantos quilos tem ali. Legal? Esses pós a granéis, ou a granel, ele é mais fácil de ser o quê? Transportado. Então, isso é importante se você for trabalhar, né, nessa parte de logística da farmácia de manipulação, tá? Quanto à via de administração, como é que é a classificação dele? Ele pode ser administrado pela via oral, né? Pó pela via oral. Como é que pode ser isso, professor? Você faz a diluição, toma ele normal, tá? Pela via nasal. Muitas vezes a gente viu pessoas que são asmáticas, dá aquela bombinha, né? Aquela bombinha ali, pessoal, já vem um dispositivozinho nele
que ele já é como se fosse um spray, não é isso? Então, muita gente já viu aquilo. Mas existe também uma bombinha que dentro dela tem tipo uns preguinhos que você aperta um botão e fura uma cápsula. Então o cara pega uma cápsula, que dentro da cápsula tem um pó, tá? Aí bota dentro dessa bombinha, aí ele aperta o botão. Esse botão fura a cápsula, como se meu dedo fizesse aqui, ó. Oi, Daiane. A minha avó começou a usar um remédio assim ontem, eu achei maravilhoso. Lindo, né? Muito engraçado. É. Ela ficou espantada também. E ela não Pronto. tá acreditando muito na eficácia, porque é muito diferente para ela. É diferente, é mais tecnológico. Ela fura, ela suga, aí some o pó, pronto. Trabalho de casa da Daiane, aí você tirar uma foto desse aparelho e colocar no grupo para todo mundo ver, beleza? Olha aí, ó. Tá certo. Então, ó, pessoal, realmente, esse dispositivo, quando pessoas mais velhas vão utilizar, né, sente um pouco assim, vixe, de desconfiança. Será que isso presta? Será que não presta? Só que qual é a diferença? Isso é uma adaptação para medicamento que não pode ser feito na forma de spray, porque nem todo medicamento, né, pode estar estável na forma de spray. E o spray se desperdiça muito, tá? E é muito mais caro. Então, imagine você ter uma cápsulazinha, um pó dentro, que você bota dentro daquele dispositivozinho, aperta só um botão e fura. E ali aquele pó já fica o quê? Ó? Ótimo para você aspirar. Então, você aspira, cadê o pó? Sumiu, o cara aspirou o pó. Então, ele pode ser pela via oral, pode ser pela via nasal. Uma pessoa, por exemplo, que utiliza cocaína, está utilizando o quê? A via nasal como um meio de administração daquele pó. Entendeu? Então, a nasal também é possível. A parenteral, né? Através de injeções, como o caso da cefalexina, que eu falei para vocês, o Keflex, né? A maioria dos antibióticos são na formato de pós, tá? O uso externo, como na vagina, por exemplo, existem alguns antifúngicos que estão no formato de pó, para se utilizar também, e na forma tópica, na pele, como eu dei um exemplo, por exemplo, da meracilina, né? Então, o cara pisa lá o comprimido de meracilina, coloca na perebazinha, ó, e fica ali, né, verificando a melhora daquela situação, tá? Pessoal, cuidado, que você não pode também utilizar desenfreadamente a meracilina. Por quê? Porque ela é um antibiótico, e por ser um antibiótico, ela pode provocar o quê? A resistência. Então, você usar demais a meracilina para tudo, pode dar uma resistência, e ainda pior, uma resistência que a gente chama de resistência cruzada. Nós vimos classes de antibióticos, não é isso? Então, os medicamentos de uma mesma classe, eles podem causar resistência para outros medicamentos daquela classe. Dá um exemplo aí, professor. Olha só, eu tenho, por exemplo, a penicilina, né? As penicilinas são das classes dos beta-lactâmicos. A meracilina é da mesma classe que a amoxicilina. Então, utilizar muito a meracilina pode causar uma resistência ao quê? Às amoxicilinas. Beleza? Então, aí, ó, cuidado com isso, tá? Mesmo fazendo uso tópico, tá? A absorção da mesma forma, tá, Catarina? Então, esses medicamentos, obviamente que pela pele, o medicamento ele tem que ser próprio para absorver na pele, tá? Então, quando a gente vê creme, a gente vai ver como é que se absorve isso na pele, tá? Mas ele sendo absorvido causa também a resistência. Então, se tiver uma infecção na garganta e aquela bactéria no seu corpo, ela se produzir, se alojar na garganta e for resistente, a amoxicilina aí já não vai mais funcionar, tá bom? Então, muito cuidado também com os excessos. Pessoal, a gente pode classificar os pós segundo o tamanho também, ó. Então, ou ele vai ser grosso, muito grosso, moderadamente grosso, fino, finíssimo. E como é que dá essa classificação? Então, eu botei uma tabelinha aí para você se basear. Professor, a gente vai ter que decorar isso tudo? Não, só para você ter uma noção, tá legal? Esse material é importante que se for para uma seleção ou para uma prova de concurso, por exemplo, tá? Aí pode ser cobrado para você. Ou simplesmente no seu trabalho, né? Imagine aí que a Nath está trabalhando com pó. Então, causou a dúvida. Isso aqui, pessoal, é totalmente referenciado, tá? Com a farmacotécnica da UFC e com a farmacopeia brasileira, tá bom? Então, aí, realmente, é o que há na farmacopeia. Então, você pode utilizar até no seu ambiente de trabalho. Então, tem aí, ó, o pó, né? Finíssimo, é aquele que é menor do que 125 micrômetro. Então, esse símbolozinho aí, ó, como se fosse um Uzinho, significa micro, tá? Então, aí é micrômetro. É a mesma coisa que dividir
125 por 1 milhão. Então, é 125 dividido por 1 milhão de partes, tá? O grosso, por exemplo, o grosso ele vai de 355 até 1.700, tá? O muito grosso, quando a partícula vai de 250 até 2.360. Então, é uma classificação aí ao segundo tamanho, tá bom? A determinação desse tamanho, pessoal, se dá sobre alguns princípios. Então, existem algumas formas para o cara mensurar o tamanho. E como é que ele faz isso? Primeiro caso, ó, pela distribuição granulométrica. O que é isso? É um aparelho que vai distribuir o tamanho das partículas que estão lá no meio. Então, ali é uma forma de você determinar o tamanho. Como é outra forma? Avaliação microscópica, de 1 a 1, cara. Olha de 1 por 1 o tamanho. Então, imagine que você trabalha lá, né? Farmacêutico pede para você, enquanto técnico, verificar o tamanho de determinado pó. Aí você vai lá, dispersa aquilo ali numa placazinha, coloca ali numa lamínula, lâmina sobre lamínula, desculpa, o contrário, lamínula sobre lâmina, vai para o microscópio e verifica ali, ó, tamanho de 1 por 1, tá bom? Ali é uma avaliação microscópica. A difração da luz, que é o que é mais sensível, ele vê partículas aí até de 0,02 micrômetro até 2.000 micrômetros, tá? Que é um aparelho mais tecnológico. Existe também o holograma a laser, a sedimentação e o impactador de cascata também, que são formas para determinar o tamanho, tá? Então é isso, só para você ter uma noçãozinha que existem vários métodos para você ver o tamanho desses poços, tá bom? E você me pergunta, por que é importante ver o tamanho desses poços, tá? Ver o tamanho dos poços, pessoal, vai garantir na formulação uma qualidade de excelência. Porque se for um pó que não permite uma alta compactabilidade, ele não permite uma ótima dissolução do princípio ativo, então ele pode interferir de várias formas na formulação final do produto, tá legal? Olha só, essa classificação ela também segue outros princípios quanto à relação com a água. Ó, o pó, ele pode ser considerado um pó anidro. O que é um pó anidro? É um pó que não possui água. Importante que vocês sempre anotem isso aí no caderninho ou no bloco de notas aí de vocês, tá? Ó, que seria um pó anidro. O pó anidro é um pó que não possui água, né? Foi toda a água retirada dele. Existe até um nome específico para isso. Significa que ele foi liofilizado. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar nesse nome, né? Então, liofilização é o quê? Transformação de pó sem a água, pela retirada da água. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Tranquilo? E quando é iofilizado? Como é o nome mesmo, Al? Liofilizado. Liofilizado. Como é, Daiane? Quando é iofilizado. Iofilizado É. pode ser usado como sinônimo, tá bom? Sinônimo, É a mesma sem água. coisa? Sem água. Significa sem Tá. água. Tá bom? Ele também pode ser chamado, pessoal, de hidratado. Ó, alguns medicamentos, eles são hidratados. É muito complicado você explicar isso geralmente para uma pessoa mais idosa, né? Imagina você trabalha numa farmácia. Aí você vai lá na farmácia, aí tem lá a dipirona monohidratada, né? Como a gente já viu. E tem só o medicamento chamado dipirona. Aí você vai lá, um senhor, geralmente o senhor de idade, eu quero um medicamento, antipirona. Aí você entrega lá a dipirona monohidratada. Não, eu quero a dipirona, tá? Ou então o contrário. Só tem lá o nome dipirona e não tem a monohidratada. Ele pede, eu quero a dipirona monohidratada. Aí você vai dar a dipirona, não, eu só quero se for monohidratada. Pessoal, é a mesma coisa. Sempre a dipirona vai ser monohidratada. Acontece que alguns laboratórios não escrevem isso nos seus respectivos frascos, né? Causando um problema, né, meio que de explicação do farmacêutico ou do técnico lá para explicar isso para o paciente. Mas é a mesma coisa. Por que acontece isso? Geralmente, alguns pós, eles têm características químicas. Geralmente não, eles têm características químicas, tá? Então, ele tem, muitas vezes, um grau de hidratação. E o que significa esse grau de hidratação? É quantas moléculas de água estão aderidas a ele. Então, se eu tiver uma molécula de água aderida àquela partícula, ele vai ser chamado de quê? De um pó monohidratado. Se ele tiver 2, um pó dihidratado. Se tiver 3, trihidratado. Se tiver 5, pentrahidratado. Se tiver 10, decahidratado. Legal? Só que existem alguns casos que eles são particulares.
É o caso aí ó, do Sesc. Então, se eu pegar um sal, desculpa, um pó, que ele é considerado um pó Sesc hidratado. O que significa esse prefixo Sesc? Sesc significa 15, tá bom? Então, significa que naquele pó tem quantas moléculas de água hidratando o pó? 15 moléculas de água, entendeu? Então, existem algumas particularidades como essa. O pó, ele também é considerado higroscópico, pode ser considerado higroscópico. E o que é um pó que tem essa característica, né, de higroscopicidade? É quando ele tem a capacidade, pessoal, de absorver, olha só o que eu estou falando, ó, absorver água. Muitas vezes no interior, né, existem alguns senhores que eles têm uma mania de colocar uma pedra de sal em cima da casa. Eu já vi isso num livro, o cara descrevendo isso, e eu vi também numa reportagem. Aí o cara via, quando ficava molhadinho, úmido, a pedra de sal, ele dizia, opa, esse ano vai chover. Ou então quando ficava sequinho, né, por muito tempo, eles, vixe, esse ano vai ser de seca, vai ser ruim pra gente. As provetas da chuva, justamente. Então, ó, o que é justamente isso, é um ditado popular, isso aí você vai no interior, a pessoa sabe disso. E funciona mesmo, professor? Funciona. Por quê? Se vai chover, é porque tá o quê, ó? No meio, profetas da chuva, justamente, é profeta da chuva. E realmente, pessoal, isso acontece, não é mentira, tá? Se o ambiente ele tá úmido e você bota um sal que é higroscópico, ele tende a absorver o quê? A umidade. Significa que tá úmido e provavelmente vai chover. Mas pode ser que não chova, né? E fique um ambiente seco. Aí, realmente, o sal, mesmo sendo higroscópico, ele não vai absorver a água, porque não vai ter o quê? Umidade no local. Tá legal? Maria de Lourdes. Pessoal, realmente acontece isso mesmo. O pessoal eles, tipo assim, diz que é magia, não sei o que e tal, né? Que tem poder sobrenatural, mas não, nada mais do que química, tá bom? Isso? Ó, um sal, ele tem a característica também de ser deliquescente. O que é um sal? Não, desculpa, sempre confundo. Um pó. O que é um pó deliquescente? Deliquescente é um pó que é molhado, tá? A característica dele está molhado, tá bom? Eflorescente é quando o pó ele tem projeções de cristais. Então, muitas vezes a gente percebe que tem uma parede ali e da parede está saindo umas protuberânciazinhas. Aquilo é o quê? Uma eflorescência. Então, um pó eflorescente é quando dele partem-se cristais, tá bom? Ó, então, daqui o pozinho, parte o cristais dele, você chama de eflorescente. Aí ele vai ser hidrofílico ou hidrofóbico. Se ele tiver uma facilidade, né? Uma adesão prioritária com a água, ele é hidrofílico. Se ele não quiser contato com a água, ele é o quê? Chamado de hidrofóbico, tá bom? Eles vão ser classificados enquanto a sua solubilidade também. Ou eles vão ser muito solúveis, pouco solúveis, vão ser praticamente insolúveis, dependendo de quê, ó. Aí tem uma situação, né? Ó, facilmente solúvel, de 1 a 10. É quando 1 a 10 partículas daquele pó, ele é solubilizado na água. Aí ele é considerado facilmente solúvel. Então, só quando mais de 10 mil precisa para dissolver, aí ele é considerado o quê? Praticamente insolúvel. Beleza? Quanto à relação do óleo, ele vai ser lipofílico ou lipofóbico. Lipofílico, se ele tiver uma afinidade com o óleo. Lipofóbico, se ele não tiver essa afinidade com o óleo, tá legal? E o estado cristalino, né? Ou o pó, ele é amorfo, não tem forma, como a gente viu em várias situações, ou ele é cristalino, ele tem as formas. Vamos dar aqui alguns exemplos aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, ó, esse salzinho aqui, ó. Pronto, esse aqui, ó. Perfeito. Se eu pegar esse mentol, tá todo mundo vendo mentol aí? Todo mundo vendo mentol? Sim. O mentol, ele é amorfo ou é cristalino? Cristalino. Cristalino. Você percebe que ele é cristalino, ele tem forma, né, definida. Agora vamos pegar, por exemplo, ó, esse cara aqui, ó, a celulose microcristalina. Ela tem um formato definido? Me indica qual é o formato da celulose microcristalina. Não tem, né? Então ela é o quê? Amorfa. Aqui, ó, no mentol, a gente pode dizer que ele é cilíndrico. Tá legal? Aí sim, tem uma forma, tá? Então aí, ó, ele tem essas duas características, beleza?
Então, vamos voltar lá. Qual Tranquilo, pessoal. característica? Como é, Catarina? O mentol, qual é a característica? O mentol é cristalino, certo? Você olha para ele, você vê que tem uma forma definida, cristalino. Se ele não tem uma forma definida, ele é o quê? Amorfo. Agora, né, você tem que ter uma certa aceitação. Porque, por exemplo, alguns pós que são cristalinos, eles não têm uma forma bem direitinha. Esse aqui tem um formato de triângulo, né? Esse aqui é um formato de círculo. Então, eles podem um pouquinho variar, mas se você identifica uma certa forma, aí sim ele é o cristalino. Mas se nenhum assim tem um padrão, aí você chama ele de amorfo. Beleza? Tranquilo? Olha só. Existe a caracterização da qualidade desse pó. E a principal dele é a fluidez, tá? Tá vendo aí que tem um funil, tá bom? Esse funil o cara vai colocando um pó. E à medida que esse pó vai caindo, vai formando essa pirâmide, o pó ou ele vai caindo, ou ele vai formando essa pirâmide cada vez mais alta. O que é que a gente está tentando medir com isso aí? É o ângulo de repouso desse pó, tá legal? Como é que ele vai fazer esse ângulo de repouso desse pó? Você percebe que tem uma altura dessa pirâmide, tá bom? A altura dessa pirâmide. Existe um raio também dessa pirâmide, ó. O cálculo a ser feito vai ser a tangente dessa altura, tá? É a altura pelo raio. É só você dividir a altura pelo raio. Aí você tem um certo valor. Se esse valor for menor do que 20, o ângulo de repouso é excelente. Se for entre 20 e 30, o ângulo é bom. 30 a 40 tolerável. E se for acima de 40, é muito fraco. Então, é interessante para os pós que ele tenha um bom ângulo de repouso. Por quê? Porque facilita a fluidez. Facilitando a fluidez, vai facilitar a velocidade de absorção daquele medicamento. Legal? Então, para um pó ter uma alta qualidade, é necessário que ele tenha o quê? Tenha uma boa fluidez, que ele fluide bem facilmente. E isso ele tem quando ele tem o quê? Um baixo ângulo de repouso. Então, atenção, ó. Ter um baixo ângulo de repouso significa que a pirâmide é o quê? É baixa. Então, a pirâmidezinha sendo baixa significa que o pó é de quê? Boa qualidade. Legal? Se você vai colocando, ele vai ficando assim, ó, ele não é de boa qualidade. Alguma vez na vida você já fez alguma reforma na sua casa. Aí você pediu lá, né, uma carrada de brita e areia. Quando o cara botou areia, não formou tipo uma pilhazinha, né? Uma pilhazinha, ou aquilo ali derramou todinho no chão, que foi até na esquina da sua casa? Não, né? Formou aquela pilhazinha. Por quê? Porque aquele pó, ele é grosso. Aquela areia, ela é grossa. Ela não tem uma boa qualidade de fluidez. Tá legal? Então, isso é interessante para a construção civil. Mas para um medicamento, ele tem que ser o quê? Muito fluido. Beleza? Repetindo. Quanto menor o ângulo de repouso, melhor é a qualidade do pó. Tá bom? Uma outra forma de você caracterizar a qualidade de um pó é determinar a densidade. Nós já vimos aqui o que é a densidade, né? Se eu perguntar para vocês, ó, o que é que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de isopor? O que você pode me responder? O que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de isopor? Um quilo de chumbo pesa mais? 1 quilo é 1 quilo, só vai mudar o tanto de coisa que vai ter. Exatamente, ó. Então, 1 quilo de chumbo é a mesma coisa, pessoal, do que 1 quilo de isopor. Então, 1 quilo de isopor é a mesma coisa do que 1 quilo de chumbo. Os dois pesam a mesma coisa, 1 quilo. Agora, se eu perguntar, o volume de 1 quilo de chumbo é igual ao volume de 1 quilo de isopor? Não, né? Para você pegar um isopor e aí juntar 1 quilo de isopor, haja isopor, né? Uma casa de isopor. Mas 1 quilo de chumbo não, uma esferazinha de chumbo já dá ali 1 quilo. Como, por exemplo, os halteres numa academia. Então, a densidade é a massa, o peso daquilo ali é a massa, dividido pelo volume dele, tá legal? Isso é o cálculo da densidade de um material. O que é que significa ser um material mais denso? É um material que no mesmo volume ele pesa mais. Então, se eu pegar aqui, ó, água e misturar com óleo, eles vão se misturar? Não, vai ficar um em cima do outro, não vai? Quem é que fica em cima, a água ou o óleo? Já fizeram esse experimento em casa?
que fica em cima, água ou óleo? Na mesma quantidade? Se eu misturar os dois? O óleo. É o óleo. Por que é o óleo? Porque a densidade do óleo ela é menor do que a densidade de quem? Da água, beleza? Então o óleo fica em cima porque a densidade do óleo ela é menor. Só que quando a gente fala em farmacologia, né, e em farmacotécnica propriamente dita, a gente não tem só um tipo de densidade, nós temos dois tipos de densidade. É a densidade bulk e a densidade tapered. Professor, qual é a diferença? Puxa a setinha aí no seu caderno e coloca. A densidade aparente bulk. A densidade aparente bulk, ela leva em consideração o volume do pó e o volume de espaço vazio entre as partículas de pó. Vou repetir para você. A densidade bulk, pessoal, ela leva em consideração o volume do pó juntamente com os espaços vazios entre as partículas, beleza? Então, imagine aqui, ó, esse frasco aqui, ó, tá? Tem pó dentro dele. Aí eu bati aqui, ó. O espaço entre eles, tá? Entre as partículas de pó não vão diminuir? Ele não vai ficar mais compacto? Não vai? Nesse caso aí, a densidade, ó, o volume não vai diminuir? Nesse caso, quando eu bater, eu estou fazendo a densidade aparente tapered, tá? Ou tapered, tá legal? A diferença da tapered para bulk. Na bulk é o pó sem estar compacto. Na tapered é quando o pó está o quê? Compacto. Beleza, galera? Deu para entender isso aí? Deu para entender legal, de boa, né? Posso ir em frente. Isso é muito importante entender isso aí, tá? Ó, por que é importante isso e que entender? Porque quando você estiver no estágio ou for trabalhar nesse setor, o farmacêutico responsável vai pedir para você fazer testes quando vier produtos em pó. Que testes são esses? É o índice de Carr e o fator de Hausner, tá? Esses dois testes para ver a qualidade desse pó, beleza? São testes bastante simples. Quando vir lá o pó, já vem a descrição do pó. A densidade bulk dele é tanto, X, 100, e a densidade tapered dele é 50, beleza? Imagine a seguinte situação. Densidade do bulk dele, do pó que você comprou lá, a farmacêutica comprou, é 100, por exemplo, e a aparente, a tapered, né, é 50, por exemplo. Aí ele pergunta, qual é o índice de Carr, para a gente avaliar essa qualidade do pó? Aí o cara tem como calcular. Como é que calcula? Ó? Como tem aí, né, nessa regrinha que eu coloquei para vocês. Ó. O índice de Carr é calculado como 100 multiplicado pela densidade T, que é a densidade tapered, menos a densidade de bulk, dividido pela densidade tapered, tá? Vou fazer o seguinte aqui para vocês, ó. Eu vou compartilhar a minha tela para justamente vocês verem um exemplo desse cálculo, tá bom? Beleza? Só um instantezinho aqui, ó. Pronto, ó, já tô aqui na minha tela. Vocês estão vendo agora o meu slide pelo computador, tá certo? Todo mundo tá vendo? Todo mundo vendo, né? Ainda não. Vou chegar, peraí. Pronto, agora tá vendo. Pronto, agora tá vendo, né? Uhum. Alguém não tá vendo? Deixa eu vou abrir aqui o Streams, tá, pessoal? Para caso você fale comigo aí pelo Streams, eu vejo aqui, tá bom? Pronto. Então, você pode falar no Streams que eu vejo aqui, tá? Então vamos dar aqui uma seguinte situação. Deixa eu botar aqui. Seguinte situação, botar a canetinha aqui. Apple Pen. Então, ó, digamos que você pegou um pó, tá? Ó, o farmacêutico lá mandou um pó e ele disse que a densidade, ó, bulk desse pó, vamos supor
100, para facilitar nosso cálculo, né? Ó, 100, tá legal? E, né, que a densidade tapered. Só um minuto, deixa eu botar aqui para não bloquear o celular. Pronto. Então, a densidade tapered, ó, vamos botar aqui um exemplo, ó, de 50, tá bom? 50, legal? Aí a gente vai calcular o índice de K, tá? Ó, o índice de K, esse C. Como é que eu me calculo esse C? Ó? O IC, ele vai ser calculado, ó, como 100, tá bom? A formulazinha lá, ó, 100 vezes, ó, a densidade tapered, né? Que é quanto? 50, tá legal? Ó, 50 menos a densidade o quê? Bulk, que é quanto? 100, beleza? 100, ó. Dividido, ó, pela densidade o quê? Tapered, que é quanto? 50, beleza, pessoal? Então, ó, até aqui tranquilo, alguma dúvida? De boa, né? Então, o índice de K, ó, o IC, ele vai ser o quê? Ora, o que é que eu tenho que resolver primeiro? Dentro do parênteses. Então, repita aqui, ó. 100, tá legal, ó. 50 menos 100 vai dar o quê, ó? Menos 50, beleza? Menos 50. Tá bom? Menos 50. Dividido, ó, por 50, beleza? Pessoal, se tem 50 em cima e tem 50 embaixo, ó, eu posso cortar os dois, tá legal? E aqui vai ficar o quê, ó? Menos 1, tá bom? Então, menos 1 vezes 100 vai ser igual a quanto? Menos 100. Ah, professor, deu um resultado negativo. Deu um resultado negativo porque eu sugeri justamente esses números. Mas se eu mudasse aqui, daria um número diferente. Ó. Vamos ver, por exemplo. Se fosse eu sugeri, né? Eu inventei esses números. Então, se eu botasse aqui, ó, deixa eu apagar tudo. Então, se eu dissesse... Deixa eu Nath já morrendo aí com os cálculos. Se eu dissesse, ó, que a densidade é... Opa, deixa eu... Caneta. Borracha. Se eu dissesse, ó, que a densidade tapered fosse 100, tá? 100. E que a densidade bulk, vou botar um valor aqui diferente, ó. Botar um diferente aqui, botar 40. Tá bom? 40. Quanto seria aí? Dei uma saidinha quando voltei e vi isso. Ó, quanto seria o índice de K? Então, vamos lá, ó. O índice de K seria o quê? 100, né? 100. Ó. 100. Abre o parênteses, ó. Densidade tapered, que é quanto? 100. Menos a densidade bulk, que é quanto? 40. Isso aí, ó, dividido por quanto? Pela densidade tapered, que é quanto? 100. Beleza? Vamos lá, ó. Pessoal, tem 100 em cima multiplicando, ó. Tá multiplicando, então posso simplificar. Corta aqui, ó, com esse 100 aqui, ó. Então, o índice de K, ele vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 100 menos 40, que vai ser o quê? 60. Beleza? Então, aí tem um valor. Já já a gente vai entender esses valores, né? A gente percebe aqui, ó, que tem uma porcentagem, tá? Então, aqui é o índice de K, daria o quê? 60. Agora, vamos calcular aqui, ó, o índice de Hausner, tá? Ou o fator de Hausner. O fator de Hausner, pessoal, ó, ele vai ser o quê? Ó? Mais facilmente, né? Calculado como o índice tapered, que é quanto? 100, beleza? Ó. Dividido por quanto? Pelo bulk, que é 40. Tem 0 em cima, morre com 0 embaixo. Então, esse fator aqui, ó, de Hausner, tá? Vai ser o quê? Ó? 10 dividido por 4. Não é isso? Ó? 10 dividido por 4. Quando eu divido 10 por 4, como é que dá? Você faz aqui do mesmo jeito, ó, tá? Ó, 10 dividido por 4. Você pode usar, né? Se não puder usar a calculadora, ó. Quanto é o número que divide por 4? Por 10 dá 4 lá, ó. Você bota o 2. Porque 2 vezes 4 dá 8.
8 para 10, sobra quanto? 2. Legal? 2 dá para dividir por 4? Não, então você tem que botar aqui, ó, o quê? Um 0. Mas se bota um 0 lá, ó, tem que vir uma vírgula. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, ó, nada. Então aqui, ó, o resultado, tá? O resultado, ó, seria um fator de Hausner igual a quanto? A 2,5 para esses valores que eu sugeri, beleza? Que eu inventei aqui para um determinado pó. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida nesses cálculos? São bem tranquilos, né? Só aplicar mesmo na fórmula, tá? Tranquilo? Posso ir em frente? O silêncio é temerário, viu? Vou acreditar que estão entendendo, viu? Ó. Então você tem esses valores, né? Você tem o índice de Cauchy e o fator de Hausner. Então, pessoal, ó. Albert. Oi. Eles sempre vão me dar esse valor, no caso? Sim. Tem. A densidade é tipo a água. Quanto é a densidade da água? 1 grama. 1 grama por mililitro, né? Por ml. O do álcool, 1,001 por mililitro. Então, toda substância ela tem a sua densidade, tá? Só que você vai calcular depois a densidade, esses índices, para ver se aquela substância realmente é a substância. Tá legal? Mas a densidade da substância ele tem que dar. E aí, ó, o que é que significa? Ó? Vamos aqui para esse caso aqui, ó, né? Para determinar aqui a qualidade dessa substância, a qualidade dele, tá? Ó. A determinação da densidade aparente, ó. O índice de K, ele mede a compressibilidade, tá? Então tem essa tabelazinha aqui, ó. Aí a gente vê aqui, ó, quanto foi que deu o fator aqui, ó? 60, né? 60%, tá? Isso aqui, 60%, índice de K. 60%, ó, ele é maior do que 40, tá vendo? Ó? Maior do que 40. Então, ele é extremamente o quê? Deficiente na compressibilidade. Tá legal? Quanto foi que deu nosso fator de Hausner? 2,5, tá bom? Quando dá acima de 2,5, ó, ele é o quê? Mal, tá vendo? Ó, como isso aqui realmente é verdade. O professor tem como um dar bom e o outro dar extremamente deficiente? Não, né? Ou ele é bom, ou ele tem que se enquadrar igualmente, né? Então, ele aqui, ó, ele é extremamente deficiente, então ele é mal também. Beleza? Tranquilo? Nisso aí a gente vê que a compressibilidade do pó é muito defeituosa. E para formar aquele pó ali, né? Para formar um medicamento a partir daquele pó, não vai ser um medicamento interessante. E o que é que pode acontecer, professor? Ele pode se degradar, é aquele comprimido que você pega nele e vai se desmanchando. Você bota ele na água, ele já quebra todinho, tá? Então, ele não tem uma propriedade farmacocinética boa, tá bom? Então, ele não tem uma boa qualidade, tá legal? Quando você for trabalhar na manipulação, pessoal, ó, isso é fundamental para ter a adesão do paciente. É tanto que essas farmácias de manipulação, elas utilizam muitas promoções, eles facilitam com preço. Muitas vezes, o produto é mais caro porque existe um trabalho maior. Então, tem-se ali, ó, um valor humano agregado. E quando esse medicamento ele não vem em uma boa qualidade, dificilmente a pessoa vai aderir àquela farmácia, né? Porque todo medicamento que é manipulado, ele é diferente do outro. Se eu comprar, por exemplo, uma caixa de paracetamol, de qualquer marca, lá na Pague Menos, é a mesma caixa que tem lá na Extra Farma. É a mesma indústria que produziu. Mas se eu vou, sem falar, né, algumas farmácias de manipulação, na farmácia de manipulação A, vai ser o mesmo medicamento manipulado na farmácia B? Não, porque é diferente. Um bolo, quando a gente faz, nunca é igual ao outro, né? A não ser que seja em escala o quê? Industrial, tá bom? Então, isso aqui é muito importante para a qualidade do produto final, tá? Ó, uma outra forma de você determinar a qualidade é através da determinação da umidade. E você pode determinar ela de 3 formas. Pela estufa, numa balança, legal, ou pelo método de Carl-Fischer. Como é que isso acontece? Ó? Na estufa, pessoal, você vai colocar o pó lá e de uma em uma hora, você vai avaliar o peso para verificar o quê? Ó? A dessecação do pó.
Então, você verifica lá, ó. Diminuiu 5 miligramas, diminuiu mais 2 miligramas, diminuiu mais 1 miligrama, até o peso ficar o quê? Constante. Significando que o quê? Ó, não tem mais o quê? Água. Beleza? Então, quando o peso ficar constante, é porque ó, não tem mais água. Tá bom? A balança também pode ser utilizada através da ação do infravermelho. Quando o cara vai colocando lá o infravermelho, é uma radiação que tem uma determinada carga de calor, tá? É por isso que você nunca pode colocar o infravermelho diretamente no olho de uma pessoa, tá? Pode cegar. Porque ali ele vai aumentando a vibração. Por aumentar a vibração, ele vai tirando a água. E no seu olho, ele vai aumentando a vibração e deslocando algumas células, podendo causar até a cegueira mesmo, tá bom? Aí, ele, da mesma forma, ele vai verificando o peso, né, de tempo em tempo, até verificar um peso constante. Aí ele verifica, né, quanto que tinha de umidade lá. Vamos fazer aqui uma seguinte situação. Imagine que eu tenho um pó que pesa 120 gramas, tá? Aí eu levei esse pó aqui, ó, para a balança ou para a estufa. Levei lá para a estufa, tá? Depois de eu fazer esse procedimento aqui, ó, 5 vezes durante 5 horas, eu verifiquei, né, depois do peso dele, que ele está pesando agora, ó, 100 gramas. 100 gramas. Aí eu pergunto aqui a você, quanto é a porcentagem de umidade que tinha naquele pó? Pessoal, ó, eu pesei antes, tinha 20 gramas, 120 gramas, não tinha? E eu pesei depois, tem 100 gramas. Então, se eu lhe perguntar, quanto é o peso da água? Quanto era o peso da água? Quem pode me dizer? 20? 20 gramas. Então, 20 gramas era o peso da água. Aí, agora, a gente tem como saber ó, a porcentagem, né, da umidade de água naquele pó. Como é que a gente faz isso? Ora, antes, o pó pesava quanto? 120, é isso? Então, esses 120 gramas, eles correspondem a quantos por cento? A 100%, que é o total do peso, não é? Só que a água pesa somente quanto? Ó, 20 gramas. Então, essas 20 gramas correspondem a quanto? Não sei, vou chamar de Y, tá? Então, multiplica aqui isso aqui, ó, cruz credo, ó. 120 vezes Y vai dar o quê, ó? 120Y. Legal? 120, ó, Y. E 20 vezes 100 dá quanto? 2.000. Concorda? 2.000, ó. 2.000. Esse 120 está multiplicando. Então, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, Y aqui, ó, vai ser igual a 2.000 dividido por quanto? Por 120. Legal? 120. Tem zero em cima e tem zero embaixo. Ó. Então, aqui, ó, posso simplificar. Posso simplificar mais ainda, professor? Posso. Ó. Por quanto? Por 2. 200 por 2 dá quanto? Dá 100. E 12 por 2 dá quanto? Dá 6. Ainda dá por 2? Dá por 2. 100 dividido por 2 dá quanto? 50. Ó. Beleza? E 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. Tá legal? Então, a porcentagem, depois que você dividir aí, ó, 50 dividido por 3, vai dar aproximadamente, ó, 16,7. Aproximadamente 16,7. Então, essa é a porcentagem de umidade do local, ó. Tá, ó. Umidade lá do pó. Beleza? Então, essa aí é a porcentagem que a gente pode calcular. Tranquilo, pessoal? Deixa eu apagar aqui, porque ficou tudo, né, rodeado. Pronto. Um outro método também para você ver isso aqui é através do ensaio titulométrico. Quem foi que fez isso aí? Ó? Carl Fischer. Dificilmente o cara faz isso aqui. Ó. Geralmente, ele faz isso quando um pó é um ácido, legal? Um ácido. E ele vai pôr esse ácido para reagir ó, com o quê? Com uma base. Aí sim ele faz a titulometria. Professor, a gente já viu isso parecido no nosso curso até aqui? Sim. Sabe onde foi que a gente viu isso aqui, pessoal? Quando a gente fez ó, um processo chamado de quê? Ó? De titulação. Perfeito. A gente fez ó, a titulação. Legal? A gente fez com então, Yuri também. Fez com o Yuri também, né?
Então, ó, depois mais exemplo desses cálculos. Beleza, vamos mandar. Então, ó, a titulação, pessoal, é feita para isso também, tá? Não somente em farmácia de manipulação, mas pode ser feito também onde? Em indústrias de cosméticos e também pode ser feito em indústrias alimentícias, né? A gente fez até um cálculo, se não me engano, foi para avaliar a acidez do leite, não foi isso que a gente viu lá na nossa aula prática? Então, pode acontecer isso também aí, tá bom? Ó, e como é que a gente vai verificar nessa interferência na qualidade? Ó? Interferência na qualidade, ela vai ser através desses procedimentos aí. Ó. Você vai ver a trituração e vai utilizar grau e pistilo para isso, tá? A cominuição, que é um nome específico. O que é a cominuição? Escreva aí, ó, que cominuição, ela é sinônimo de fragmentação, tá? Ó, fragmentação. Legal? Tô escrevendo bonito, viu? Fragmentação, tá? E ela é feita através daqueles moinhos. E quem é que pode me dizer os tipos de moinho que tem? A gente viu isso aí na aula passada, viu? Quais são os tipos de moinhos que tem? Esse é o tipo de pergunta bem específica, né? Ó, tem o moinho de faca, o moinho de bola e o moinho de martelo. Tem esses três aí também. A levigação, pessoal, também é utilizada, tá? E o material utilizado, moinhos coloidais, porque ela está mais líquida, também grau e pistilo, tá bom? Muita gente não reconhece o grau e pistilo, ó. Grau é essa estruturazinha aqui de baixo, ó. Pistilo é essa parte aqui de cima, tá? A dessecação, ela é feita em estufa, como a gente viu anteriormente, e os cálculos também, tá? Então, refaçam aqueles cálculos. A radiação IV, e como a Daiane perguntou no começo, ó, através do processo também de liofilização, que é a retirada de água, tá? Eu coloquei aqui granulação, porque dá depois do intervalo, tá? Mas a granulação a gente viu já na aula passada. E depois do intervalo a gente vai para outra aulinha. Só um minutinho aqui para eu ver aqui onde é que a gente está. Então, pessoal, ó, vou dar um intervalinho aqui, tá? Chegando agora em algumas pessoas, né? Mas vou dar um intervalinho agora, tá? Para a gente terminar essa aula. Se der tempo, a gente dar cápsulas hoje. Beleza? Até aqui, alguma dúvida? A Nath nos cálculos, né? Então, percebe que tem cálculo pra caramba. Mas não se preocupe não, que os cálculos aqui eles são mais tranquilos, tá, pessoal? Geralmente, aplicações de fórmula e regras de 3, tá bom? Vai ter então, na prova? Vai. Não. Mais simples. Mas vai ser mais simples. Tá bom? Simples igual a última? Igual a última o quê? De cálculo? Deixa eu botar aqui o... Não, de prova. A prova? Não, vai ser daquele jeito. Só que de cálculo, né? Não tinha cálculo, né? Essa vai ter. Beleza? Mas não se preocupe não, pessoal. Esses cálculos são muito tranquilos mesmo. Muito tranquilos mesmo. Tá bom? Então a gente vai dar um intervalozinho aqui. A gente volta daqui a pouco. Tá no horário mesmo normal. Tá bom? Até já já.